falar um pouquinho sobre a história da gestão de pessoas, né? Essa evolução aí histórica, como que a gestão de pessoas foi mudando em relação ao tempo. A gente pode dividir né, os períodos em três eras. A primeira era é a era clássica. A gente entende essa era desde ali, né, da Revolução Industrial até mais ou menos 1950. Se a gente pega aquele período ali do início do século XX, onde a gente tem uma predominância da indústria, né? Se vocês lembrarem de Taylor, Fayol, Ford, lembram daquele filme do Charlie Chaplin, né? Do Tempos Modernos? Você tinha um funcionário ali, um trabalhador que ele era padronizado, ele tinha uma função muito especializada, então era pregar um parafuso, pregar um parafuso, pregar um parafuso. Então ele não tinha muito valor aquilo naquela organização. Ao mesmo tempo que ele estava ali, se ele ficasse doente, ele poderia ser trocado como se fosse uma peça de uma engrenagem, né? Então, essa era uma das características, né, ali desse contexto das organizações. Esse setor de gestão de pessoas, na verdade, ele funcionava como um departamento que era para cumprir as obrigações legais, né? Então, era para fazer um contrato de trabalho, contar uma hora trabalhada, fazer o pagamento dessas horas. Isso se resumia, né, a esse trabalho de gestão de pessoas. A gente está falando de um ambiente onde ele era estável, né? Não tinha muita mudança acontecendo a todo momento, né? Então você não precisava buscar cada vez inovações e novos profissionais. Não sei se vocês se lembram, né? Quando o Ford falava o cliente ele pode ter o carro que ele quiser, desde que seja preto, né? Então naquela época a indústria ainda ela que colocava as regras do jogo, né? Então esse trabalhador ali, ele ia trabalhar nesse local e ele aceitava aquelas regras ali. Então essa gestão de pessoas fazia, né, essa que a gente chama de relações industriais ali com esse trabalhador. Então não havia, né, um papel proeminente da gestão de pessoas a não ser um papel burocrático. Quando a gente vai para a era da industrialização neoclássica, né, ali da década de 50, a década de 90, a gente percebe que esse ambiente já começa a mudar. Tem uma parte aí de transição, né, onde você começa a ter uma mudança tanto nas formas de se organizar, né, uma indústria, então ela começa a ter outras estruturas um pouco mais flexíveis, né, a crise do petróleo, né, quando ela veio e impactou vários países no mundo, várias empresas no mundo, começou-se a pensar muito sobre essa influência ali desse ambiente, nessa organização, né? Como que às vezes algo que você não espera vai influenciar. Hoje a gente vê o coronavírus, o tanto que impacta, né, nas organizações, fazendo organizações fecharem, fazendo organizações se reinventarem, mudarem completamente, né? Na era da industrialização clássica não percebia muito isso porque não tinha essa mobilidade muito grande, não tinha globalização. Nessa era da industrialização neoclássica, isso já começa, né, a aparecer mais. Então você tem ali o início, né, de globalização e isso começa a ter efeitos aí, né, nas organizações, nas indústrias, e isso também tem efeitos no próprio papel da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas nessa época, ela tem esse papel burocrático ali, né, em relação à documentação e tal, mas ela começa a desenvolver um papel como se fosse uma consultoria, ela começa a desenvolver os processos aí de gestão de pessoas, começa a fazer um recrutamento, a seleção, um treinamento. Então, é onde você começa, né, a desenvolver, a mudar essa perspectiva aí do que seria esse setor de gestão de pessoas, saindo desse papel meramente burocrático, né, de controlar documentos, para começar a ter um papel ali, né, mais de consultoria ali em termos de entender necessidades e buscar prover essas necessidades. Enquanto na industrialização clássica a gestão de pessoas era mais ligada com o departamento pessoal, na industrialização neoclássica, o nome que a gente dá já é um departamento, né, já é administração de recursos humanos.
Quando a gente vem agora, né, para essa nova era, que é a era que a gente está vivendo, que é a era da informação, né, que é pós 1990, a gente já começa a perceber uma outra estrutura, né? As organizações, a gente tem diminuído aí o número de indústrias, o setor de serviços vem crescendo muito, a gente vê diversas organizações, né, não governamentais também crescendo muito, e aí a gestão de pessoas, ela também acaba mudando esse papel dela. Por quê? Porque ela começa a entender que aquele capital humano, que aquela pessoa com as suas ideias, com as suas experiências, é ela que pode trazer um diferencial competitivo para a organização. É ela que vai ser criativa, que vai ser inovadora, que vai trazer novas perspectivas. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que essa pessoa, ela é um investimento para aquela organização e a gente tem que parar de entender ela como um recurso. A gente tem que passar a entender ela como pessoa, né? A partir aí de todas as suas questões, né, humanas que vão acontecer. Então, enquanto na industrialização clássica, né, a pessoa não era uma engrenagem, né, era um recurso do sistema, né? Quando a gente vai para a neoclássica, a pessoa continua sendo um recurso, tanto que o nome é recursos humanos, e agora a gente já vem com essa ideia que a gente não tem que tratar como recursos humanos, mas a gente tem que tratar como pessoa. Então, é gestão de pessoas. Então, é onde a gente começa a ver uma série de mudanças aí, né, das práticas também na área de gestão de pessoas. Esses departamentos, eles têm sido cada vez mais terceirizados, né, para organizações que sejam específicas, né, que desenvolvam competências específicas dessas práticas de gestão de pessoas e entendendo, né, todo o potencial aí, né, da parte da psicologia, né, junto com a parte de administração e como que tudo isso, né, a organização pode usar para atender os objetivos estratégicos dela. Então a gente viu aí essa evolução, né, das três eras aí, como que o departamento, o setor, né, de gestão de pessoas foi mudando ao longo do tempo. A gente ainda percebe que a gente está num ambiente de muita competitividade, né, de muita inovação, de flexibilidade, um ambiente que está sempre mudando e que isso também, né, impacta não só nas organizações, mas na gestão de pessoas. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Então, esse vídeo a gente tentou trazer essa perspectiva histórica, a gente já viu um pouquinho, né, do conceito de gestão de pessoas, de quais que são, né, essas práticas, esses processos de gestão, e agora a gente viu um pouquinho dessa evolução histórica.